Acabou de sair uma notícia dizendo que o mercado imobiliário americano está passando por uma das fases mais complicadas dos últimos anos. Depois de um período de crescimento acelerado durante a pandemia, com preços subindo e demanda superaquecida, o cenário virou de ponta cabeça. E o motivo principal, a alta das taxas de juros. Mas não exatamente pelo motivo que você acha. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que esses juros altos esfriaram o mercado, como isso afeta tanto os imóveis residenciais quanto os comerciais, por que nem todo mundo está acreditando que os cortes de juros que estão começando agora vão resolver de fato esse problema e como tudo isso impacta diretamente os REITs, que são aqueles fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. Então, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal batendo no sininho, porque a gente vai destrinchar a fundo tudo isso passo a passo para vocês. Vamos começar então entendendo a lógica aqui. Quando os juros sobem, fica mais caro financiar. Isso vale para carros, empréstimos pessoais e principalmente para imóveis. Lá nos Estados Unidos, a taxa de hipoteca, que antes da pandemia girava alguma coisa na casa de 3% ao ano, chegou a bater 7% entre 23 e 24. Isso significa que quem comprava uma casa lá de $400 mil pagando uma prestação de $1.500 aproximadamente por mês, de repente viu esse valor dobrar ou mais do que dobrar. E o resultado foi imediato. Menos gente comprando casa. Quem já tinha financiado segurou firme o contrato antigo. Quem pensava em trocar de imóvel desistiu. E quem queria comprar pela primeira vez ficou de fora, porque simplesmente não cabia no bolso. Ou seja, a demanda despencou. E quando a demanda cai, o mercado esfria. Daí eu achei essa notícia aqui, que fala sobre um fenômeno curioso, os chamados landlords acidentais. E foi ela que me inspirou a gravar esse vídeo aqui para vocês, pois ela mostrou que muita gente que tinha comprado uma casa com juros baixos lá atrás, agora não quer vender. Porque se vender, vai perder a taxa boa e vai ter que financiar outra casa com juros mais altos. O que é que eles fazem então? Eles colocam esse imóvel para alugar. Na teoria parece ótimo, excelente. Só que na prática, o número de imóveis para aluguel aumentou consideravelmente. Em algumas cidades, os preços começaram a cair ou ficar estagnados. Ou seja, quem achava que ia ganhar dinheiro fácil alugando está se decepcionando totalmente. E mais do que isso, tem um gráfico aqui mostrando que o valor do aluguel está em patamares historicamente baixos. Vocês podem ver aqui que chegou em 2010 ali na casa de menos 0,1, aí deu uma grande subida aqui até 2021, e aí depois agora está caindo, chegando aqui na casa de 1,5%, que é relativamente baixo. Isso mostra que o problema não é só na compra e venda, mas também dentro do mercado de aluguéis. Inclusive, nesse segundo gráfico da notícia que eu vou mostrar agora para você, ele compara a performance desde o fim de 2020 na bolsa de algumas empresas que trabalham com imóveis para alugar, e perceba que a coisa está feia para a maioria dessas empresas, que são do setor que não consegue nem bater a inflação nesse período aí de 5 anos. E aqui entra outro ponto importante. Não só são imóveis residenciais que estão sofrendo aí com juros altos. Os imóveis comerciais, escritórios, shopping, galpão, também dependem muito do financiamento. E as empresas que investem nesse setor, que são as chamadas REITs, estão sentindo o baque. Os REITs funcionam como os fundos imobiliários aqui no Brasil. Eles compram imóveis, alugam para as empresas e distribuem a renda entre os cotistas. O problema é que com os juros altos, fica mais caro para os REITs se financiarem, refinanciarem dívidas e expandirem seus portfólios. Além disso, muitos inquilinos estão saindo de escritórios por conta do home office. Resultado, queda no valor dos imóveis comerciais e nos dividendos pagos por esses REITs. É um efeito em cadeia. Juros altos reduzem demanda, aumentam vacância e pressionam os preços. E agora que o Fed começou a cortar os juros, surge a dúvida: será que isso vai resolver de fato o problema? A resposta curta é: talvez ajude, mas não vai resolver tudo. Porque a taxa de hipoteca ela não cai na mesma velocidade da taxa básica. Além disso, os preços dos imóveis continuam altos em muitas regiões. E o custo de construção também não para de subir por conta da inflação dos materiais e da mão de obra, que está aí historicamente elevada, né? Acima daquele patamar de 2% que o Fed tem como meta. Outro ponto relevante é que o Fed controla a taxa intradiária, que é aquela de curtíssimo prazo entre um dia e o outro. Só que quando você vai financiar seu imóvel, o contrato é de 20 a 30 anos. Então a taxa que importa de verdade é a de longo prazo, que muitas vezes sobe quando os investidores acreditam que o Fed vai ser mais leniente com a inflação. Isso cria uma distorção. Mesmo cortando juros agora, o custo real do financiamento de longo prazo pode continuar elevado. Ou seja, mesmo que os juros caiam um pouco, isso pode não ser suficiente para reaquecer o mercado no curto prazo. O risco é que essa desaceleração já tenha causado cicatrizes que não vão conseguir desaparecer. E os REITs, como é que ficam nessa jogada? A maioria deles continua muito pressionada. Os escritórios sofrem com vacância alta,
os de shopping e varejo sofrem com mudanças no comportamento de consumo e até os de residenciais, feito eu mostrei aqui, que estão com dificuldades porque os aluguéis não conseguem mais crescer no mesmo ritmo. Aqui vale destacar que esse não é o primeiro ciclo complicado do mercado imobiliário americano e provavelmente não será o último. A diferença é que em outras crises o problema vinha do excesso de oferta ou de bolhas especulativas, como foi o caso de 2008. Agora, o fator principal é o custo do crédito. Isso muda bastante a dinâmica, porque mesmo que haja demanda, tipo pessoas querendo comprar casa, famílias que queiram se mudar, elas estão presas por conta do financiamento mais caro. Outro ponto interessante, algumas regiões estão sofrendo mais do que outras. Cidades como Austin, Phoenix e Las Vegas, que tiveram uma explosão de preço durante a pandemia, agora estão registrando quedas mais bruscas. Já mercados mais tradicionais, como é o caso, por exemplo, de Nova York, de São Francisco, entre algumas outras, sofrem principalmente no setor comercial, por conta justamente dos escritórios vazios. E pensando em longo prazo, isso pode mudar totalmente a geografia econômica dos Estados Unidos. Empresas podem decidir sair de centros urbanos caros para cidades menores, onde o custo de vida é mais baixo. Isso gera novas oportunidades, mas também riscos para aqueles que investem em REITs mais expostos a essas grandes metrópoles. No caso dos investidores, o que muita gente está se perguntando é: será que já chegou a hora de aproveitar esses preços mais baixos dos REITs e entrar nesse mercado? A resposta é que tudo depende do seu perfil de risco. Alguns REITs podem se recuperar rápido se o ciclo de juros inverter de vez, mas outros podem passar anos sofrendo com vacância e dificuldade para poder se financiar e refinanciar. Inclusive, eu tenho trazido aqui todas as semanas algumas análises detalhadas de vários desses REITs aqui no canal. Se você quiser ver se vale a pena ou não investir em alguns deles, eu vou deixar uma playlist aqui nos cards com todas essas análises completas para que você possa assistir. Vale super a pena você dar uma conferida. Mas perceba que o mercado imobiliário dos Estados Unidos está vivendo um dos períodos mais desafiadores das últimas décadas. Os juros altos reduziram a demanda por casas, criaram o fenômeno dos landlords acidentais e pressionaram os preços dos aluguéis. No setor comercial, os REITs enfrentam vacância alta, dificuldade para se financiar e mudanças estruturais, como, por exemplo, a questão do home office. Os cortes de juros que estão começando agora podem aliviar um pouco essa pressão, mas dificilmente vão conseguir sanar o problema por completo no curto prazo. Por isso, se você está de olho em oportunidades, seja no mercado imobiliário americano ou em REITs, o mais importante é estudar, planejar e entender que esses ciclos levam tempo. Se você gostou dessa análise, já deixa seu like aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e bate no sininho. E se você quiser entender como inserir oportunidades como essa dentro de uma estratégia de investimento super diversificada e bem estruturada, é exatamente isso que eu entrego com a minha consultoria. Para quem se interessar em agendar uma conversa comigo, o link vai estar aqui embaixo para você se inscrever na descrição ou no primeiro comentário fixado. Basta clicar e mandar suas informações. No entanto, se você achar que ainda não chegou no seu momento de contar com a consultoria personalizada, você pode aprender e ficar bem informado com outras notícias que a gente já trouxe aqui no canal. E eu vou deixar essa playlist aqui na tela e você vai poder acompanhar essas análises a fundo. Fico por aqui, forte abraço e tchau, tchau.